Vamos imaginar a seguinte cena: viver num espaço coberto por uma lona, rodeado de lama e tão minúsculo, 7 metros quadrados no total, que a vida inteira de uma família acontece ali dentro. É um espaço do tamanho de um closet pequeno. Exato, desde a hora de dormir até a hora de comer, tudo ali no mesmo ambiente. Agora, vamos pensar que no meio dessa lama toda, com a incerteza do amanhã, a prioridade máxima de alguém não seja procurar um abrigo melhor ou estocar comida. O que seria o impulso mais natural, né? A biologia gritando. Pois é, mas a prioridade, de repente, passa a ser construir uma réplica física pequena e perfeitamente detalhada da mansão em que essa pessoa vivia antes de tudo desmoronar. Nossa, é algo que foge totalmente do que a gente espera. Sei lá, um projeto de artesanato, em vez da própria sobrevivência básica. Eu confesso que fiquei muito curiosa com isso. Olha, essa é a grande contradição que costuma enganar o nosso senso comum. A gente tende a achar que, em situações extremas, o ser humano se reduz puramente à questão biológica, sabe? Buscar água, comida, proteção. Sobrevivência nua e crua. Exatamente. Mas a realidade da nossa mente é, infinitamente mais complexa. A manutenção da identidade e da dignidade às vezes exige tanta energia quanto a necessidade de não passar frio. E é exatamente nesse território fascinante e muito doloroso que o nosso mergulho de hoje vai acontecer. Nós vamos acompanhar a trajetória de Mohamed Khalaf Mohamed e da família dele. Uma história bem intensa. Demais. Eles viveram isso na pele, saindo de uma vida completamente estável para se tornarem moradores do campo de deslocados internos de Arsham, na cidade de Erbil, no Iraque. E é bom destacar que o nosso objetivo aqui não é dar uma aula de geopolítica, né? Com certeza não. Ou simplesmente ler aquelas manchetes sobre a guerra que o mundo inteiro já viu na TV. Nós queremos tentar entender as engrenagens da adaptação humana. Como é que a mente não quebra quando o mundo ao redor entra em colapso total? E para quem está acompanhando a gente agora, é fundamental deixar uma regra bem clara desde o início. Tudo o que vamos discutir hoje, o caos pós-2003, o colapso da segurança, a violência, tudo isso é visto estritamente através dos olhos dessa família. É a perspectiva deles. Sim. Não estamos aqui para tomar partido ou endossar narrativas políticas, seja de que lado for, de esquerda, de direita. Nosso papel é puramente testemunhar a história através da experiência primária de quem estava lá, de quem não teve a opção de simplesmente mudar de canal quando a notícia ficou ruim. Certo, então vamos desvendar isso e voltar para a origem dessa fratura na vida deles. O dia 3 de agosto de 2014. A família Mohamed estava na região de Sinjar. Aquele dia mudou tudo. Sim, e o que mais me chama a atenção no relato deles é o contraste absurdo daquela manhã. Não teve nenhum tipo de aviso prévio, sabe? Não teve tempo para fazer as malas. Nada de sentar e planejar uma viagem. Zero. O som que acordou a família não foi o trânsito normal ou um despertador. Foi o barulho intenso de tiros de artilharia pesada. O ISIS estava invadindo o distrito. E a rapidez com que as coisas escalaram é assustadora. Caramba, e como? Naquela mesma tarde, em questão de poucas horas, eles tiveram que abandonar a vida inteira. A casa, os pertences de uma vida, e fugir para uma vila remota chamada Korovi. Onde eles acabaram ficando escondidos, né? Isso. Ficaram por lá uns 25 dias em condições terríveis, antes de conseguirem finalmente chegar ao campo em Erbil. A velocidade de uma ruptura dessas é paralisante. Imagina a sua rotina sendo interrompida assim. Como pesquisador, o que eu acho fascinante aqui, e trágico, claro, é olhar para isso do ponto de vista neurológico. O que acontece no momento desses é, literalmente, um sequestro cerebral. Sequestro cerebral? Como assim? Pensa numa mudança planejada. Digamos que alguém decida mudar de cidade por causa de um emprego novo. O cérebro tem meses para construir um rito de passagem. A pessoa se despede dos amigos, empacota as coisas aos poucos, visualiza um novo destino. Em todo um fechamento de ciclo, né? Exato. O nosso córtex pré-frontal, que é a área da lógica e do planejamento, cria um mapa desse futuro. Mas num deslocamento forçado por guerra, sob fogo cruzado, não existe mapa nenhum. O botão de pânico é acionado com força total. Com força máxima.
A amígdala, que é o nosso centro de alarme mais primitivo, assume o controle e inunda o corpo com cortisol e adrenalina. O imperativo vira puramente lutar ou fugir. E aí a pessoa nem pensa no que está deixando para trás. Não pode pensar. O cérebro desliga a capacidade de processar o luto ou a transição, porque, refletir sobre o álbum de fotos na estante custaria frações de segundo que podem significar morte ali na hora. Nossa. E o resultado disso é que a pessoa acorda num dia como um cidadão comum, com um endereço, um trabalho, e vai dormir como um refugiado dentro do próprio país. Isso mesmo, sem que a mente tenha tido qualquer chance de registrar a transição. É praticamente um apagão identitário. E o problema é que, depois que essa adrenalina toda inicial baixa, a conta psicológica chega, né? Ah, chega e cobra caro. A fuga eventual os levou para esse campo de Erbil. E a trajetória deles lá dentro é meio que um espelho dessa queda livre na vida deles. Porque, antes da guerra, a família tinha uma vila. Uma casa super grande, espaçosa, com várias estruturas, celeiro, sala de recepção. Uma estrutura muito próspera. Muito. E aí, quando chegam no campo de Harsham, eles são espremidos naquela tenda de 7 metros quadrados que a gente mencionou no começo. Um contraste brutal. E no relato tem um detalhe que é repetido várias vezes. É um espaço constantemente invadido por lama. Não tem divisão entre o lugar de comer, o lugar de dormir, zero privacidade. E olha, essa presença constante da lama no relato deles não é só um detalhezinho meteorológico, viu? Não. Não. A lama é um elemento que corrói fisicamente a barreira entre o ser humano e o ambiente. Ela entra na tenda, suja as poucas roupas que sobraram, exige uma vigilância exaustiva o tempo todo para manter qualquer senso mínimo de higiene. Nossa, deve ser exaustivo fisicamente e mentalmente. Exato. Ela suga a energia. A lama fica ali lembrando constantemente aquelas pessoas de que elas perderam o controle sobre o próprio espaço vital. Faz todo sentido. E é exatamente nesse cenário desolador que entra aquele detalhe que me deixou completamente intrigada. No meio dessa lama toda, dividindo uma tenda minúscula, o Mohammed e um amigo decidem construir maquetes. Esse é o ponto que quebra a nossa expectativa lógica. Totalmente. Eles pegam materiais básicos lá e fazem um diorama físico, tipo uma maquete mesmo, da tenda atual deles, e em seguida um diorama super detalhado da velha vila lá de Sinjar. Modelando tudo certinho, né? Sim, modelam onde ficava a sala de recepção de convidados, o celeiro, os quartos, a cozinha. Eu confesso que, quando olhei para isso com uma lente puramente prática, me pareceu quase um absurdo. Sim, parece contraintuitivo, né? Muito. Poxa, eles estão no meio de uma crise humanitária terrível, a luta diária é para conseguir água, comida, e eles decidem gastar energia e calorias construindo uma casinha em miniatura. Uhum. Tipo, isso não é um desperdício vital num momento de sobrevivência pura? Se a gente conectar isso com a visão clássica e tentar pensar na sobrevivência apenas como ingestão de calorias e batimentos cardíacos, sim, pareceria um desperdício. Mas é aí que a mente se mostra incrível. A sobrevivência psicológica é tão urgente quanto a física. Caramba! Aquela maquete não era um passatempo, não era um artesanato para passar o tempo. Era um mecanismo de controle cognitivo, uma ferramenta de comunicação vital. Controle cognitivo. Dá para explicar melhor como isso funciona na prática? Claro, pensa na memória espacial. A nossa identidade está profundamente ancorada nos lugares que a gente habita. Quando Mohammed constrói a réplica da vila antiga, ele está materializando uma prova tridimensional para si mesmo, sabe? Para ele e para quem mais estivesse ali no campo. Isso, para os vizinhos de tenda, para qualquer jornalista ou observador externo. Ele está pegando o trauma, colocando do lado de fora e dizendo, olha, nós tínhamos recursos, nós recebíamos convidados, nós fazíamos parte de uma estrutura próspera. É uma forma de provar que eles não são só aquilo que sobrou, né? Exatamente. Ao criar isso fisicamente, ele retoma o que a gente na psicologia chama de locus de controle interno. O ISIS foi lá e destruiu a casa real, de tijolos, mas na maquete... Na maquete é ele quem manda. Perfeito. Na maquete, o Mohammed tem dita onde fica a parede e onde fica a porta. É a prova visual irrefutável de que a dignidade deles e o passado deles não foram apagados pela guerra.
Então, no fim das contas, a maquete é tipo um manifesto contra o apagamento da própria história. Se a guerra quer reduzir todo mundo a uma estatística morando na lama, a maquete grita o oposto. É o grito de nós somos pessoas, nós temos história. E tem uma frase, uma reflexão no relato dele que bate muito de frente com isso. Ele diz que quando alguém passa por esses desafios extremos, demora um pouco, mas eventualmente a pessoa se adapta. Sim, a capacidade de adaptação. E aí ele fala assim, bem direto, essas dificuldades se tornam parte da sua vida. A vida volta a ser normal. Isso me deixou arrepiada. Isso toca numa ferida. É a grande tragédia e, ao mesmo tempo, o grande milagre do cérebro humano. A neuroplasticidade permite que a gente normalize o inaceitável para conseguir acordar no dia seguinte sem enlouquecer. Adaptar-se a viver num espaço minúsculo com 7 pessoas é uma prova de força absurda. É gigantesca, mas também carrega um luto silencioso. É aceitar que o normal agora significa não ter sequer uma porta de madeira para fechar a noite. É pesado. E sabe, preservar a memória das paredes, do celeiro, da estrutura física da casa, através da maquete, era só metade dessa batalha psicológica. Porque uma casa ou uma cidade inteira não é feita só de telhados, né? Definitivamente não, é feita das relações. O que realmente define um lar é a rede de pessoas. E quando o relato mostra a saudade absurda que eles têm de Sinjar, a dor mais aguda nem é pelo prédio que caiu. A saudade é de ir aos mercados comprar coisas, é a saudade dos vizinhos. É aí que a perda parece reparável. Exato. O trauma físico da destruição é imenso, claro, mas é a destruição daquele tecido social que realmente fratura a alma de uma comunidade. Aqui a coisa fica realmente interessante e muito triste ao mesmo tempo, porque a comunidade de Sinjar parecia um lugar que desafiava a lógica de qualquer guerra sectária. Era um mosaico impressionante. Total. O relato detalha um nível de diversidade que, hoje em dia, lendo o noticiário, soa até como uma lenda distante. Cristãos, muçulmanos, árabes, curdos, sunitas, xiitas e yazidis. A fonte até usa uma expressão forte. Eles viviam como uma só família. E perder isso é como perder uma parte de si mesmo. Para quem está tentando visualizar como isso foi destruído, acho que a melhor analogia não é a de um vitral que se quebra. É mais profundo. É como olhar para um ecossistema biológico super complexo. Como uma floresta que entra em colapso. Isso. Imagina uma floresta ancestral, onde cada plantinha, cada inseto, os predadores e as presas, todos dependem uns dos outros num equilíbrio perfeito. Uma interdependência total. Sim, aí se uma força externa invade esse lugar e extermina deliberadamente uma única espécie, não é só aquela espécie isolada que sofre. O solo inteiro muda, os rios secam, os outros animais começam a morrer ou fogem desesperados, o ecossistema inteiro cai junto. E isso levanta uma questão importante, especialmente sobre o que aconteceu em Sinjar. Para entender a profundidade dessa ruptura, a gente precisa olhar para o que ocorreu especificamente com a comunidade Yazidi, que aparece muito no relato. Eles foram os mais atingidos, né? De forma devastadora. Os Yazidis não são apenas mais um grupo. Eles são uma minoria etno-religiosa super antiga, indígena ali da região, com crenças únicas que vêm antes das grandes religiões. O avanço do ISIS não foi só uma conquista de território. Foi algo muito mais sistemático. Foi uma campanha explícita de genocídio contra eles, motivada puramente por intolerância. Isso quebrou a confiança que sustentava aquele ecossistema todo que você mencionou. E o texto não esconde nada, o relato menciona o trauma direto. A experiência horrível de caminhar pelas ruas e ver pessoalmente os corpos de homens e mulheres yazidis, que eram os próprios vizinhos deles, jogados no chão. Uma visão que ninguém nunca deveria ter. Nunca. E é impossível não contrastar essa realidade de pesadelo com a macropolítica, com as promessas, sabe? O relato cita que, lá em 2003, existia uma esperança enorme. A ditadura tinha caído e a promessa era de uma nova era de democracia. A narrativa oficial de libertação. Exato. Mas a realidade no chão de terra foi mais de 1 milhão de mortos ao longo dos anos. Como o cérebro de uma pessoa concilia a palavra libertação, vinda dos políticos, com a visão dos próprios vizinhos assassinados na rua onde ela costumava comprar pão todo dia? A dura verdade é que não concilia.
E isso é algo que eu sempre observo nesses relatos. O que acontece é a criação de um cinismo muito profundo e uma desilusão crônica. As palavras perdem o sentido, né? Totalmente. Essas narrativas criadas em escritórios do outro lado do mundo frequentemente falham de um jeito miserável em entender ou proteger a malha social nos voos locais. Quando você vê o massacre de quem compartilhava a vida com você, a própria ideia de pátria é envenenada. O chão passa a representar sua tragédia. Sangue e traição, exato, aquele contrato social fundamental, tipo, o meu vizinho não vai me machucar e o Estado vai garantir a minha segurança, isso é rasgado na frente de todo mundo. Com esse ecossistema humano todo destruído e o conceito de pátria contaminado por memórias tão terríveis, a pergunta óbvia para quem está escutando e tentando entender: para onde se corre depois disso? E como você projeta o amanhã, né? Isso. Como a geração mais jovem que cresce ou passa a adolescência nesses acampamentos projeta qualquer tipo de futuro. Lendo os desejos do Mohammed por futuro, tem coisas que parecem super simples. Estudar, por exemplo. Sim, terminar os estudos, conseguir um emprego para ajudar a família, mas a conclusão que ele tira é brutalmente clara. Ele diz com todas as letras: eu não quero ficar aqui. A intenção é sair do Iraque. A terra natal se tornou inabitável psicologicamente falando. Só que o detalhe que me deixou totalmente, assim, de queixo caído, foi a forma como ele lida com essa angústia toda enquanto ainda está fisicamente preso lá no campo de Harsham. Ele começou a gravar vídeos de rap para o YouTube. Olha, para mim essa é de longe a parte mais fascinante de toda essa história. Sério, dá pra acreditar nisso? O cara testemunhou coisas indescritíveis, mora numa casa minúscula, num campo de refugiados internos, e o foco dele é criar rimas sobre o que eles passaram tentando ficar famoso na internet. É incrível. Num primeiro olhar mais desatento, alguém poderia julgar e dizer: peraí, isso não é um delírio. Fazer cultura hip-hop no meio de um desastre humanitário? Mas é o oposto de um delírio. Isso é a aplicação mais prática e brilhante de um conceito clássico da psicologia, que é a pirâmide de Maslow. Ah, aquela das necessidades básicas? Isso, geralmente a gente vê essa pirâmide naquelas aulas de administração chatas como um triângulo lá no quadro. Mas ela é um mecanismo biológico de verdade. A base da pirâmide diz que sem comida, água e principalmente segurança física, o resto simplesmente não existe para a mente. É um luxo que o cérebro não se permite ter. Exato. E o relato bate nessa tecla incansavelmente. O foco deles lá não era de imediato ter eletricidade ou uma super escola. A frase que o Mohammed usa é: agradeço a Deus por ainda estarmos vivos. Então a segurança é tudo. É o botão principal da mente. Sem a garantia mínima de que você não vai levar um tiro nas próximas 24 horas, o cérebro bloqueia a capacidade de sonhar com o futuro. Faz sentido. E aí entra a mudança deles da tenda para a casinha de blocos no acampamento, né? Perfeito. Repara na mecânica temporal da coisa. Eles saem da tenda de lona e vão para uma casa bem pequena, de alvenaria simples. Tem uma porta que fecha. O risco de morte iminente cai drasticamente. E aí o que acontece? A amiga dela finalmente para de gritar o tempo todo. O córtex pré-frontal volta a ligar. E assim que esse mínimo de segurança é estabelecido, a necessidade de autoatualização, de ter uma voz no mundo, dispara quase instantaneamente. Ele não fica só sentado respirando aliviado. Mas por que justamente o rap e por que usar o YouTube para isso? Porque o hip-hop, na sua essência, desde o começo, sempre foi a linguagem de quem está na margem da sociedade. É uma ferramenta feita exatamente para narrar a dor, a exclusão, só que com ritmo. Transforma a dor em algo que pode ser ouvido longe. E aí a plataforma digital, o YouTube, entra para pular aquelas fronteiras com arame farpado que prendem ele fisicamente lá em Erbil. Ele não pode simplesmente pegar um avião, mas o som dele pode. O rap no YouTube é, de certa forma, a evolução daquela maquete de barro. Nossa, você matou a charada agora. É exatamente isso. A maquete era a forma de olhar para trás e gritar para os vizinhos: nós tivemos um passado, nós fomos alguém. Uhum. E o rap é a ferramenta para olhar para frente e gritar para o mundo inteiro: nós ainda existimos aqui na lama. Ouçam a nossa história. Caramba, é impressionante observar o arco que a gente percorreu nesse nosso mergulho. Foi intenso. A gente viu a ruptura brutal de uma manhã de domingo,
o cérebro entrando em colapso e não tendo tempo para processar nada. Vimos a necessidade vital, puramente psicológica, de construir dioramas na lama para segurar a própria identidade. E depois, a gente também refletiu sobre a dor, o luto real pela perda daquele ecossistema humano incrível e diverso lá de Sinjar. Como a violência rasgou para sempre a relação dessas pessoas com o lugar que chamavam de país. E no final a gente encontra no YouTube de todos os lugares e no rap a prova de que a faísca da criação humana acende assim que a gente tem um mínimo de segurança. A resiliência é incrível. É isso. Bom, eu quero agradecer demais a quem ficou com a gente e acompanhou esse mergulho profundo até o final. Nós sabemos que o tema dos deslocamentos forçados é denso, não é o tipo de papo leve para o dia a dia. Não é mesmo, mas é necessário. Com certeza. Se existe um jovem lá num acampamento escrevendo rimas para não ser apagado da história, o mínimo que a gente pode fazer é emprestar os nossos ouvidos para entender como a mente humana sobrevive. E sabe, para quem está nos ouvindo, eu queria deixar uma reflexão final, algo para ecoar na cabeça depois que o som acabar. Manda. Por muito tempo na história da humanidade, a nossa identidade sempre esteve amarrada à geografia. A maquete representava a vila real, as ruas, o bairro físico, mas agora... A casa virou pó, os vizinhos se foram. E o chão foi contaminado por um trauma tão grande que gera o desejo de nunca mais voltar? Então, se o território físico foi perdido para sempre, como é que essa nova geração, de milhões de deslocados no mundo, vai conseguir construir um sentido real de pátria de forma puramente digital e psicológica? Onde é que vai ser erguida a nova vila deles? Uau! Fica aí essa provocação imensa pra gente pensar. Mais uma vez, obrigada pela companhia em mais esse mergulho e a gente se vê na próxima. Valeu, até mais.